Boa noite, pessoal. Segunda parte do nosso vídeo sobre Xi Jinping e Mao Tse-tung. No primeiro vídeo eu falei um pouco mais sobre as questões revolucionárias chinesas, falei um pouco sobre o Xi Jinping, falei sobre o Mao Tse-tung, e nesse segundo vídeo eu vou exemplificar isso para vocês. Então vamos lá. A Revolução Chinesa ela foi idealizada pelo Mao Tse-tung porque a China ela estava ficando para trás. Ela via os outros países pós-Segunda Guerra Mundial evoluindo, crescendo, e ela ficava parada no tempo. Ela não tinha perspectiva econômica de crescimento e nem populacional na época. Então, o Mao Tse-tung ele idealizou esse desenvolvimento através do sistema de regime comunista. Então, ele entrou em guerra com os nacionalistas, né, que defendiam as questões democráticas. E aí, os nacionalistas, quando a guerra terminou, eles foram expulsos para a ilha de Taiwan. Eles se refugiaram na ilha de Taiwan. E aí, o Partido Comunista Chinês tomou posse do que hoje a gente chama de o Grande Governo Vermelho, né? O Sol Vermelho, né? Tem o hino em homenagem ao Mao Tse Tung, onde vocês pegam a tradução, a música ela fala o seguinte: o sol vermelho nasce. Esse sol é um sol de liberdade, um sol de fôlego. E aí tem a imagem do Mao Tse Tung, onde você consegue relacionar que ele foi um fundamental para a revolução. E aí, aonde o Xi Jinping entra nessa história toda? O pai do Xi Jinping também era um dos revolucionários do Mao Tse Tung. Ele fazia parte do grupo. Só que o que, que aconteceu? Ele contrariou em determinado ponto o Mao Tse Tung. E aí, o Mao Tse Tung, o ditador, né, foi lá e cortou, olha, falou, ó, eu não quero mais você. E aí a família do Xi Jinping ela foi humilhada. Ou seja, eles foram, assim, a história recente deles conta que eles foram muito humilhados, eles foram, assim, perseguidos, porque havia essa questão de quem era contra o sistema na época era perseguido. Então, o que que aconteceu? A família do Xi Jinping, ela se refugiou nos campos. Ou seja, o Xi Jinping, ele passou da infância até a fase de jovem, pré-adolescente dele ali, da juventude, trabalhando em lavouras de campo. Ou seja, ele foi designado para outro lugar devido às questões políticas que o seu pai tinha com Mao Tse Tung. Só que o que, que houve? Quando o Mao Tse Tung faleceu, o pai do Xi Jinping voltou de volta. Voltou para, no caso, né, a gente pode dizer que ele foi readmitido no Partido Comunista Chinês. E aí o que, que acontece? O Xi Jinping, aos poucos, ele vai crescendo. Ele faz uma faculdade de engenharia química, e aí depois ele entra como secretário, e aí ele vai subindo de patamar dentro do partido. Até em 2013, recentemente, né, quase 10 anos em si, ele chega ao poder. E aí ele transforma a China, ele reacende esse desejo de uma China forte, de uma China desenvolvida, de uma China preparada para ser potência mundial. E aí, qual que é o principal objetivo dele nesse terceiro mandato inédito dele? Para vocês terem noção, ele talvez, se conseguir tomar Taiwan, ele vai ser um dos maiores líderes da história do Partido Comunista Chinês. E ele tem noção do quanto isso é importante para a honra da família dele, porque os chineses prezam muito por isso, e por questões históricas, ou seja, ele vai ser equiparado a um nível muito maior do que o Mao Tse-tung. Porque vocês concordam comigo que se o Mao Tse-tung estivesse vivo até hoje ainda, talvez se ele tivesse tomado Taiwan, ele não seria um dos maiores líderes da história do Partido Comunista Chinês? Com certeza. Só que ele não teve essa oportunidade. Por quê?
Durante a Revolução, após ela, a China enfrentou diversos problemas, problemas alimentares, problemas estruturais. A população chinesa em si, ela não foi preparada para sofrer essa mudança brusca. Ou seja, teve muita coisa que ficou desadequada. Teve a grande fome de Mao, que assim matou milhares de pessoas porque não tinha quem produzir nos campos. Ou seja, Mao Tse Tung ele forçou uma urbanização é, a ferro e fogo, ou seja, ele não levou em conta os processos que eram necessários para trazer mais pessoas do campo para a cidade. E aí a China sofreu muito com isso. E aí, o que o Xi Jinping fez de diferente do Mao? O Xi Jinping ele utilizou as relações internacionais para construir uma base sólida chinesa. Porque quando ele entra para governamentar a China, ele começa a organizar as estruturas organizacionais dentro do partido, das quais ele impõe diversas regras. Você vê que vira e mexe, a gente vê que sai notícia na China que tinha um político roubando, e aí esse político ele é morto, porque o Partido Comunista Chinês ele não permite corrupção, diferentemente do nosso Brasil aqui, né? Complicado. Mas enfim, ele utilizou das relações internacionais um grande alicerce para a China. Porque a China até 2013 ela tinha uma participação na economia global, só que ela não sabia explorar o que ela tinha de melhor, que eram as exportações. Ou seja, os chineses eles não conseguiam fazer com que a economia deles, em todos os quesitos de educação, saúde e meio ambiente, avançasse. Para se ter noção, a China até então era um dos maiores poluidores do mundo. Era um dos países que mais poluíam no mundo. Ou seja, o Xi Jinping ele veio fazendo essa revolução ao longo do tempo. E aí, qual que é a grande cartada dele? Agora, recentemente, ele está mais retrativo, não aparece tanto, fala assim, tem um discurso mais centralizado, mais fechado, porque o principal objetivo do Xi Jinping é invadir Taiwan. Ele não sabe quando ele vai poder fazer isso, mas ele já tem em mente o que ele vai fazer. Porque se ele tomar Taiwan, a China ela consegue ter uma rota marítima assim gigantesca. Ela consegue dominar o mundo. Aí a gente vai entrar um pouco na geopolítica. Ela vai conseguir dominar o mundo através do mar. E quem domina o mundo através do mar, das navegações marítimas, consegue grande vantagem competitiva. Você vê que países que não têm litoral sofrem muito, porque a competitividade de exportação, importação, negociação, acordos internacionais é muito pequena, porque não conseguem ter estrutura logística, no caso, e geográfica, para ele conseguir direcionar a matéria-prima e a mercadoria dele. Então, o Xi Jinping ele elevou o patamar da China. A China ela tinha muitos problemas com mortalidade, questões de poluição, como eu citei, questão de diversas coisas que às vezes aconteciam. As empresas chinesas elas não conseguiam manter de pé. Por quê? Ela evoluía, 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 só que devido à falsa ilusão de que a economia do país estava crescendo, as empresas automaticamente reduziam o efetivo de funcionários e automaticamente quebravam. Aí vocês podem me questionar aí nos comentários, né? Ah, Alisson, mas a mão de obra na China é barata. Beleza, a mão de obra é barato. Mas quando você não tem empresas multinacionais, melhor dizendo, qualificados para prestar o serviço para você, você perde toda uma credibilidade, porque você pode produzir por um preço menor, mas se você não demonstrar que você tem capacidade para fazer isso, você perde a sua credibilidade. É você perder o seu nome.
que talvez é uma das coisas mais valiosas que as empresas têm hoje em dia, no mundo inteiro. Então, atualmente, se a gente for parar para pensar, a China ela está em guerra comercial com os Estados Unidos? Sim, ela está. Só que ela está muito mais preparada para passar por isso do que anteriormente. Se você pegar a China de 2000, 2006, 2010, poxa, se fosse encarar uma guerra comercial com os Estados Unidos hoje, a China ia perder de lavada. Por quê? Ela não estava preparada para viver o momento. Ou seja, ela não se preparou naquela determinada época. Hoje não, hoje em dia ela está preparada. Então, o que que acontece? O Xi Jinping, ele, de certa forma, ele sabe da importância que ele tem. Ele sabe que ele pode se tornar uma grande referência na história chinesa. Ele é um cara super respeitado dentro do país. Fora dele, ele se evita envolver em polêmicas. A gente vê que na última ligação que ele teve com o Joe Biden, ele falou: aqueles que brincam com fogo acabam se queimando, ou seja, ele fazendo reverência à questão do que se os Estados Unidos se envolver com Taiwan, ele vai estar brincando com fogo. E ele sabe que ele pode se queimar. Ou seja, a China ela expande os interesses dela de certa forma. E o Xi Jinping ele conduz muito bem isso. Talvez o Mao Tse Tung é muito difícil a gente falar sobre determinados pontos da história porque a gente não sabe como seria. Mas talvez o Mao Tse Tung ele não teria esse jogo de cintura que o Xi Jinping tem. E assim, enfim, a China, ela atualmente, ela pode virar uma grande potência global? Pode, com certeza. Tem estrutura para isso. Porém, enquanto não se mudar o sistema organizacional e governamental chinês, a China não vai ser potência mundial por um bom tempo. A gente está falando de décadas. Então, assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei resumir o máximo possível. Tem muita coisa que eu sei que eu preciso melhorar, preciso evoluir, mas deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam desse vídeo bem legal. É, espero que vocês gostem aí, compartilhem com seus amigos e várias novidades aí no canal aí. Tamo junto.